É muito bom quando a gente sente o Pai ali do nosso lado, né? É como se ele estivesse ali levando a gente na bicicleta, né? Para a gente aprender a, a andar, né? Para a gente aprender a fazer as coisas que a gente tem que fazer para amadurecer. E esse é o nosso paizinho. Ele tem prazer em nos mostrar o caminho, ele tem prazer em nos corrigir. E aí eu estava lendo então a mensagem a respeito de Amon, né? Ao povo, os amonitas aqui. E vai falando que vai chegar o dia que ia ter juízo, que ia ter um monte de coisa, que Deus ia corrigir essa nação. E aí eu vi no finalzinho, né, no finalzinho dessa parte aqui, no verso 6 do capítulo 49 de Jeremias, fala assim: no futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Aí eu assim, como assim, né? O Senhor fala que vai mandar um monte de juízo, que vai fazer, que vai descer praga, que vai fazer não sei o quê. Daqui a pouco, quando termina a mensagem para os amonitas, fala assim: no futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas, eu, o Senhor, falei. Aí eu fui ver, né, as outras nações, tanto dos capítulos anteriores como posteriores, alguns há um juízo fatal, há um juízo final, né? Por exemplo, para a Babilônia. Mas outras nações, como por exemplo Moabe e esses amonitas, o Senhor termina a mensagem falando assim: mas olha, no futuro, porém, eu vou restaurar a situação deles. E vou, eu, o Senhor, o falei, como dizendo assim: eu estou dizendo que eu vou arrumar depois a vida deles, né? Vou arrumar essa nação. Quer dizer que então ele vai descer um juízo, uma repreensão, mas depois ele vai restaurar, né? Ele vai fazer a ferida, mas depois ele vai atar, ele vai restaurar. Então, Deus, ele é o justo juiz. Deus, ele exerce o juízo dele, repreendendo para trazer realmente a cura, a correção dos caminhos onde nós estávamos indo. Ele é esse Deus compassivo, sim, misericordioso, mas é um Deus justo, é um Deus que sabe o porquê das coisas. Ele sabe até quando ele pode deixar apertar. Ele sabe até quando essa repreensão pode ir. E aí depende do que para a gente poder resolver isso? O arrependimento. Depende do arrependimento, depende da conversão, depende daquilo que as pessoas ou a nível de nações vão responder a isso, vão reagir. Como que eles vão reagir a isso? Deus, ele é amor. E não é ambíguo isso falar que ele é justiça e é amor, porque tudo isso são atributos dele. Então, eles andam juntos, esses atributos. Deus é amor. Ele continua sendo amor. Não é porque ele repreende, não é porque ele dá o juízo que ele não é amor também. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém. Essa passagem, né, não tem como não pensar na profundidade que é a essência, que é o principal, né? A essência de Deus, que é o amor. Não é só um dom, né? A gente acha assim, é o dom do amor. Não, é a essência de Deus. Deus é amor. E aqui fala que tudo vai desaparecer.
tudo pode acabar. Aí sim, os dons vão acabar, mas o amor não. E aí ainda termina, né? A fé, vão ficar a fé, a esperança e o amor. Então, no meio de todo juízo, nós temos algo que vai permanecer. Essa fé, essa esperança e o amor vão ter que permanecer em nós. Deus está permitindo um tempo muito forte acontecendo nas nações. E a igreja, o povo de Deus, né, o povo que crê, que teme ao Senhor, tem que permanecer com essa fé, com essa esperança, com esse amor. Pode tudo desaparecer, mas a gente não vai poder deixar que isso esfrie de nós. E Jesus alertou sobre isso. Olha, será que eu vou achar fé na terra? E em outras passagens fala assim, olha, o amor vai esfriar de muitos, mas não vai poder esfriar de nós. Não vai poder esfriar do povo de Deus. Nós vamos ter que estar firmes nisso, vamos ter que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que você esteja aí firme, olhando para o Senhor. As coisas podem apertar ainda mais, né? A gente sabe que muita coisa pode acontecer. Mas essa fé que nos move é a vitória que vence o mundo. Então, tudo aquilo que o Senhor já nos deu de palavra, nós vamos ter que estar bem alicerçados. É uma rocha mesmo, o Senhor está colocando o povo dele sobre uma rocha firme, que é Jesus. E sobre essa rocha, ele edifica a sua igreja. E a igreja, então, tem que estar preparada para toda e qualquer tempestade. Seja qual for a onda que vier. Nós vamos ter que estar alicerçados com o Senhor. Entendendo que muita coisa não vai adiantar repreender. Né? Muita coisa não vai adiantar ficar repreendendo coronavírus. Mas a chave que Deus tem colocado na igreja, pelos seus profetas, pelos seus servos, é arrependimento. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele se arrepende, né? Ele pede perdão, ele se humilha diante do Senhor, aí sim o Senhor pode sarar. Aí sim vem a cura, aí sim vem a libertação. E acima de tudo, nós temos a justiça de Deus. A justiça de Deus que tem o limite certo. Olha só, quando você vê uma situação de uma mãe repreendendo, uma mãe ou um pai, né, repreendendo uma criança, mas repreendendo assim, sendo muito duro. Aí você até pensa assim, nossa, não precisa ser tão assim, coitada da criança, você fica com pena, né? Não é o seu filho, né? Não é a sua filha, então você fica com pena, tadinho, né? A mãe foi muito dura, o pai foi muito duro. Ou então você vê então um adolescente assim, bem, né, aquele bem grosseirão, bem mal criado, respondendo mal para alguém, também pode ser para o pai, para a mãe, você fala assim, nossa, se eu fosse mãe e pai desse adolescente aí, ia dar uma dura, né? Então nós temos critérios de repreensão. Nós temos os nossos limites e a maneira de como a gente age e agiria no nosso caso. Agora vocês imaginam Deus, né? O Senhor, como o nosso Criador, como o nosso papai. Ele vem com a repreensão na medida certa. Ele é o justo juiz. Né? O trono dele é de equidade e de justiça. Então não há imperfeição na maneira dele de repreender. Quando as pessoas ficam culpando Deus das coisas e não veem os próprios pecados delas próprias ou da própria nação, ou da própria família, seja a nível que for, você perde a dimensão dessa fé. Você perde a dimensão que Deus não só é o Deus Todo-Poderoso, como é esse Deus de amor, que repreende a quem ama, manifestando o poder dele para que as pessoas se voltem para ele, para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas antes que a pessoa seja salva, seja convertida ao Senhor. Isso é importante a gente entender. Joel capítulo 2, dos versos 12 ao 17, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto.
e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Olha aí, que passagem atual, né? Que passagem atual. A palavra de Deus, ela é muito atual. Ela traz algo que veio lá do passado, que já aconteceu em alguns eventos e está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, né? O Senhor está colocando, então, voltem-se para mim. Se arrependam. Isso tudo que está acontecendo precisa de arrependimento. Aí a gente fala assim, mas a gente é tão certinho, né? A gente não está fazendo coisa errada. A gente está aqui, lendo a Bíblia. Não, a gente tem muito para pedir. Muito para se colocar como intercessores. Como intercessores brasileiros, como intercessores das nações, como intercessores da igreja, como intercessores das nossas famílias. Nós precisamos nos colocar na brecha. O Senhor procura esses intercessores. Quem, né? Como ele falava assim, quem que eu vou colocar? Ele falou para falar para Isaías, né? Quem que eu vou pôr? Quem que eu vou colocar ali para estar na brecha? Para estar orando, intercedendo e soando o alarme do arrependimento? É você. É você que está me ouvindo aqui, sou eu, somos nós, é a igreja do Senhor chamada a orar, a interceder, a fazer a diferença. O Senhor vai te acordar de madrugada, o Senhor vai cutucar você aonde você estiver, né, em casa, às vezes. Mas a forma que for, o Senhor vai cutucar você para você orar, para você interceder por essa situação, para você se colocar na brecha até dos líderes e pedir perdão por eles em forma de arrependimento mesmo, pedindo para que haja essa redenção, para que o poder de Deus venha com a cura, com soluções rápidas para a nossa situação financeira, situação da saúde, situação política, seja que for. Então você é chamado por Deus como missionário, como uma pessoa do Senhor para fazer a obra de Deus. E a obra é essa, você se colocar na brecha. Joel capítulo 2, dos versos 28 ao 32, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Nós estamos vivendo um tempo já profetizado. E agora temos que agir então de acordo com essas revelações. O Espírito Santo vai ser derramado. O Espírito Santo está sendo derramado. Nós estamos tendo essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de hoje mesmo falar com Deus. Deus te abençoe, queridos. Fiquem na paz. O Senhor esteja então te abençoando, viu?